Tarde, gente. Hoje eu quero falar sobre algo que falam muito, sobre a fé. Porque, assim, Jesus Cristo supostamente disse que a gente tendo fé, a gente seria capaz de fazer tudo o que quisesse, né? Na própria Bíblia está assim, ele fala, né, sobre quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Por exemplo, ele briga com o apóstolo Pedro, né? Porque Jesus está andando sobre as águas. Jesus está andando sobre as águas e assim, o apóstolo Pedro tenta, mas aí ele fica com medo, aí ele precisa que Jesus o salve. E Jesus diz: "Homem de pouca fé, por que duvidou?" Quando ele diz também à mulher que tinha um fluxo de sangue, não é? Vai, tua fé te salvou. Que nós ouvimos muito assim, que se a gente tiver fé, a gente será atendido. Porém, a gente sabe que é muito comum as orações não serem atendidas. E um argumento muito usado pelos crentes é o de que muitas vezes o que a gente quer pode não ser a vontade de Deus. Então, isso nos leva a uma pergunta. Do que adianta ter fé se Deus já tem uma vontade para nós? Opa, estou com alergia hoje. Do que adianta ter fé? Do que adianta você orar com toda a fé se Deus já tem uma resposta? Hein? Eu me lembro de quando uma vez eu assisti aquele filme horrível, Deus Não Está Morto, que tem o professor ateu, que é botado como um vilão, né? Um vilão que quer impor o ateísmo sobre os alunos, e um aluno cristão que decide desafiá-lo e provar que Deus existe. Aí o aluno pergunta ao professor por que ele não acredita em Deus. E o professor fala que quando ele era criança, não sei, ele tinha uns 12 anos, não lembro, a mãe dele morreu de câncer. Ele orou pedindo a Deus para que Deus salvasse a mãe dele e a mãe dele morreu. Aí a partir daí ele ficou revoltado, ficou com ódio de Deus. E eu acho que isso é uma outra ideia errada, né, desse filme, a de botar, sugerir que todo ateu no fundo é um revoltado. É mais uma ideia errada que se tem dos ateus, porque muitos cristãos têm aquela ideia de que a gente é um bando de revoltado com Deus, de que a gente é tudo um bando de niilista, não é? Assim, aí ele diz, às vezes a resposta é não. Aí a gente vamos nos perguntar, do que é que serve a fé se Deus supostamente já tem uma vontade? Porque eu ouvi muito, principalmente da minha mãe. Olha, Atené, às vezes a gente quer algo, mas Deus não nos dá. Porque já é a vontade dele, a gente tem que aceitar. Aí é mais uma daquelas incongruências, não é, da religião. Quando Deus supostamente atende a um pedido nosso é porque ele é bom. Já quando ele não atende, é porque não é da vontade dele. Deus é Deus, a gente tem que aceitar, tem que obedecer. Ele tá certo, ele sempre tá certo. Mesmo que aquela sua vontade, suposta vontade dele, não nos faça felizes. Digamos assim, aquela coisa. É, mas aí essa ideia de vontade de Deus também nos faz com que a gente se pergunte: será que Deus faz acepção de pessoas? Porque é muito estranho. Quer dizer, Deus supostamente atende a umas pessoas e a outras não. Ele supostamente atende a umas pessoas e a outras não. E muitas passam anos orando sem ver nada acontecendo. Algumas até morrem. Algumas até morrem. E a gente sabe, e muita gente com certeza que irá assistir a este meu vídeo sabe do que eu estou falando, porque muitos ateus já foram religiosos. Muitos ateus já foram religiosos, com muitos assim se tornaram ateus, principalmente depois que não foram atendidos. Eu passei pela fase da revolta, porque eu ficava me perguntando por que Deus não me atendia.
Eu não conseguia entender, eu me perguntava, Deus não quer me ver feliz? Deus não se importa comigo? Como a gente vê como essa ideia da religião pode criar uma angústia desnecessária na vida da pessoa. E a religião também bota aquela ideia, né, do sofrimento como uma coisa necessária. Mas hoje eu vejo que não, que é um sofrimento desnecessário. A gente fica nessa coisa assim de chegar, orar a Deus, ele não atende, aí a gente fica se perguntando por que ele não quer atender. Aí muitas vezes houve pessoas que me disseram, Atênia, não se revolte com Deus não, olha, Deus é muito bom. Quando eu precisei, olha, eu ainda me lembro de como Deus me ajudou quando eu tive depressão, quando Deus curou minha mãe de um câncer. Mas agora é como diz Sam Harris, esse tipo de fé é obscena. É uma fé obscena. Porque quando muitas pessoas assim chegam e ficam dizendo, Deus mandou aquela pessoa, uma pessoa que me emprestou dinheiro quando eu precisava pagar a hipoteca da casa, Deus me curou de um câncer, Deus, eu consegui pagar uma dívida, graças a Deus, mas aí a gente não vê quando Deus supostamente deixa de atender a não sei quantas pessoas. Por isso eu gosto do que Sam Harris diz, esse tipo de fé é obscena. É muito estranho tudo isso. A pessoa chega, fica muitas vezes orando, angustiada, gasta joelho, chora, faz aquelas coisas de chorar, se humilhar. Como dizia muito a minha tia, irmã da minha mãe, ela dizia, olha, Atênia, chore, se humilhe. E hoje eu me pergunto, que tipo de Deus é esse? Que uma pessoa tem que chorar e se humilhar. Do que adianta ter fé? Quer dizer, você pode ter toda a fé do mundo, mas Deus não vai atender se ele não quiser. Ou então, como dizem, né? Tudo é no tempo dele, só vai atender quando quiser e se quiser. Que hoje em dia é uma das coisas que eu mais detesto também. Essa ideia de que tudo é no tempo de Deus. Ou seja, se Deus só quiser lhe atender depois de 30 anos, é a vontade dele, você não pode dizer nada. E muita gente aqui que com certeza já foi religiosa, com certeza foi deixando de ser porque não viu nada acontecer na sua vida. Como eu, não vi nada. Aí as pessoas ficam horrorizadas, ficam dizendo assim, não, Atenê, não faça isso, dê mais uma chance a Deus para ele transformar a sua vida. Olhe, Deus é bom e maravilhoso, olhe, se entregue a Ele de corpo e alma, deixa Ele tomar conta na sua vida, se ajoelhe, se reconheça pecadora, entregue sua vida nas mãos de Deus. Eu dei mais uma chance a Deus. Houve uma senhora que eu disse, olha, eu já dei todas. Porque eu cansei, porque como eu já disse, eu busquei a verdade em todas as religiões. Eu busquei na religião evangélica, na religião católica, busquei no espiritismo. Mas era aquela coisa, é só você chegar, rezar, você ficar ouvindo, Deus é bom e maravilhoso, ai meu Pai, Deus nos ama, Jesus morreu por nós. É você muitas vezes chegar e estudar a Bíblia. Mas o que é que religião oferece de ajuda palpável? Nada. Você só ouve promessas. Lisandro Rubens, ele diz em A Bíblia Desmascarada, a única coisa que religião oferece é a esperança, é a ideia de que um dia você será magicamente recompensado em outra vida, das infelicidades que você sofreu nesta. Aquela ideia da provação divina, de que você tem que carregar sua cruz. É aquela ideia de que... Aquelas ideias também assim, Jesus Cristo vai restaurar a sua vida. Tudo o que a religião oferece são promessas. Tem também a organização Testemunhas de Jeová.
que eu tenho tido contato com gente testemunha de Jeová, o que é que testemunha de Jeová oferece? Bem, você chega, fica estudando a Bíblia, né? E é aquela ideia de que estamos no tempo do fim, perto do tempo em que Jesus vai voltar. Aí é aquela ideia de que todos os problemas do mundo irão se resolver depois que Jesus vier instaurar o reino de Deus na terra, de que todo mundo vai voltar a ser jovem, não vai mais haver velhice, doença, morte. De que, inclusive assim, por exemplo, você vai brincar com um tigre como se brincasse com um gatinho. Religião não oferece nada, só oferece promessas. Como eu ouvia muito assim, que houve uma época quando eu estava no auge da revolta, minha mãe dizia, olha, Tênia, Deus é Deus de promessas. Uma vez eu disse, Deus é um Deus de promessas, mas ele não cumpre. E depois que disseram muito, o que você quer pode não ser a vontade de Deus, aí eu pensei, às vezes a gente quer resolver um problema, aí eu dizia, mãe, então quer dizer que Deus não quer me ver feliz? Ele não quer me ajudar? Ele não quer me socorrer? E quando muitas vezes umas pessoas diziam, ai, pois Deus me... Olha, quando eu estava na pior, Deus me ajudou, Deus me reergueu. Aí eu me perguntava, por que Deus reergue fulana e não quer me reerguer? Dá para vocês entenderem, eu sempre tive dúvidas. Se fosse essa coisa tão certa assim, não haveria espaço para dúvidas. E retomando a questão inicial, né, deste vídeo, essa questão de vontade de Deus só me leva a concluir que nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança. Digamos que uma moça, ela queira uma senhora testemunha de Jeová, ela disse para mim, olha, ela falando, né, dos casos de abuso sexual na Igreja Católica, de pastores evangélicos que têm casos com fiéis, né, ela falando de padres abusando de crianças, de freiras. Aí ela disse, olha, o que você tem que fazer é orar a Deus, pedir a Deus que lhe mande uma pessoa. Mas se ele não quiser, você tem que aceitar, tem que obedecer. Aí, digamos, uma moça chega, ela ora a Deus, ela pede a Deus para que Deus a faça encontrar um homem que a ame, com quem ela possa constituir uma família. Mas aí ela não encontra. Aí as pessoas dizem, se for da vontade de Deus que você fique solteira, você tem que aceitar. Mas aí vamos nos perguntar, por que Deus faz com que uma mulher encontre um bom marido e outra não? Hein? Por que Deus faz com que uma criança nasça num lar onde ela será amada e outra nasça em uma família onde ela será abusada e negligenciada? Por que Deus, assim, muitas vezes, faz com que ótimas pessoas não possam ter filhos, enquanto pessoas que não deveriam ter filhos porque elas são péssimos pais e mães, elas têm vários filhos? Essa questão da vontade de Deus, ela não casa com a ideia de que a gente orando com fé conseguirá as coisas. Também, ela, assim, dá a ideia de um Deus humano. Um Deus que brinca com a vida das pessoas. Um Deus, assim, que faz acepção de pessoas. Ou seja, decide que uma será feliz e realizada e outra não. Mas é aquela questão, né? Se Deus não quiser lhe ajudar, você tem que aceitar. Porque Ele é Deus. Aí o povo vem reclamar de mim, dizendo, não, você não pode questionar Deus. Você não pode questionar Deus. Olha, Deus é Deus, a gente tem que obedecer. Se for da vontade dele, a gente tem que acatar, tem que aceitar. Mas aí a gente pode se perguntar, que Deus é esse? Por que ele supostamente atende a umas pessoas e a outras não? E como eu repito, eu questiono porque eu não tenho as respostas. Ninguém tem.
Ninguém tem. Se eu tivesse as respostas, eu não estaria fazendo estes vídeos que eu faço. E eu acho que a gente não deve aceitar nada passivamente, a gente tem que questionar. Boa tarde a todos.